Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vou mergulhar hoje na história da Compaq. Uma empresa, que nasceu em 82, foi para cima da gigante IBM e acabou virando a número 1 do mundo em PCs lá nos anos 90. A gente fuçou em várias fontes, vídeos, documentos, para entender os momentos-chave dessa trajetória. E é bom lembrar como era o cenário no comecinho dos anos 80, né? A IBM reinava absoluta, com os mainframes, aqueles computadores enormes. Mas o mercado de computador pessoal estava explodindo. Tinha Apple, Commodore, Atende com Radio Shack. E a própria IBM decidiu entrar nessa briga, em 81, certo? Com o IBM PC. Exatamente. E a entrada da IBM foi o que realmente catalisou tudo. Criou um padrão, mesmo que sem querer não abrir muito. E foi aí que o pessoal da Compaq entrou. 3 caras que saíram da Texas Instruments. Dizem que a ideia surgiu num guardanapo numa lanchonete. É o que conta a lenda, né? Uma ideia que parecia simples. Fazer um PC portátil tipo uma maleta, só que 100% compatível com o da IBM. Algo que a própria IBM, curiosamente, não oferecia na época. E conseguiram um investidor de peso logo de cara, o Ben Rosen. Isso deve ter ajudado a dar o pontapé inicial. Com certeza. Mas o grande desafio mesmo foi técnico e legal. Como ser compatível sem copiar direto a BIOS da IBM? A BIOS é tipo o cérebro inicial do computador, né? Sei. Aquele software básico que faz tudo começar a funcionar. Isso. Eles precisavam replicar o que a BIOS fazia, mas sem usar o mesmo código. Foi a tal da engenharia reversa limpa ou clean room. E como funcionava isso na prática? Basicamente, uma equipe estudava a BIOS da IBM e documentava tudo o que ela fazia, mas sem olhar o código-fonte. Aí passavam essa documentação para outra equipe, que nunca tinha visto a BIOS original, e essa segunda equipe escrevia um código novo que fazia exatamente as mesmas coisas. Nossa, que processo complexo. E caro, imagina? Muito caro. Custou $1 milhão na época. Uma verdadeira fortuna. Mas foi genial porque garantiu a compatibilidade sem violar as patentes da IBM. Abriu a porteira, sabe? Para todo o mercado de clones de PC que veio depois. E o resultado prático disso foi o primeiro produto deles, o Compaq Portable, em 83. Isso, o famoso computador de maleta. Pesava uns 13 quilos, um monstrinho para carregar, mas era portátil para a época, né? E o principal, rodava todos os softwares do IBM PC. E foi bem recebido. Foi um estouro, vendeu $111 milhões logo no primeiro ano. Um recorde histórico para uma empresa iniciante. Mostrou que tinha uma demanda enorme por compatibilidade e portabilidade. E ele era só compatível ou tinha algo a mais? Tinha. Em alguns aspectos, era até superior tecnicamente. A Compaq, desde o início, tentou se diferenciar não só por ser compatível, mas por oferecer algo a mais. Um desempenho melhor, um recurso extra. Entendi. Eles não ficaram só no portátil, né? Foram para os desktops também. Não mesmo. Rapidinho, já em 1984, lançaram o Desk Pro, um computador de mesa que, olha só, era mais rápido que o IBM PC da época. Então a estratégia já era essa, não só clonar, mas superar a IBM em tecnologia. Exatamente. Muitos clones competiam só no preço. Eram mais baratos e pronto. A Compaq não. Ela mirava no mercado corporativo, que queria desempenho, confiabilidade. O preço era competitivo, mas o foco era na superioridade técnica. E aí chegamos num ponto que, para mim, é onde a coisa fica realmente interessante. O Desk Pro 386, de 1986. Ah, sim. Esse foi um divisor de águas total. A Compaq simplesmente lançou o primeiro PC do mundo com o novíssimo processador Intel 80386. E a IBM? A IBM ficou para trás. A Compaq lançou o Desk Pro 386 7 meses antes da IBM apresentar qualquer coisa com esse processador. 7 meses. Em tecnologia, isso é uma eternidade. Exato, foi um golpe de mestre. Isso consolidou a Compaq como líder tecnológica. Mostrou para o mercado que eles não eram só seguidores, eles podiam inovar e ditar tendências, na frente da própria Big Blue. Imagina a reação da IBM.
Eles tentaram retomar o controle, né? Tentaram, sim. A IBM lançou a linha PS2 com uma nova arquitetura, a MCA, Microchannel Architecture. Era tecnicamente avançada em algumas coisas, mas era proprietária, fechada. A ideia era cobrar royalties e fechar o mercado que eles mesmos tinham ajudado a criar, sem querer. Basicamente, matar o mercado de clones que a Compaq liderava. Isso. Só que a Compaq não abaixou a cabeça. Eles reuniram outros fabricantes importantes, tipo HP, Epson, NEC, Zenith, e formaram a chamada Gang of Nine, a Gangue dos Nove. Uma aliança contra a IBM. Exatamente. E juntos eles desenvolveram e promoveram um padrão alternativo, aberto, o EISA, Extended Industry Standard Architecture. Era uma evolução do barramento antigo do PC, compatível com as placas existentes, mas mais rápido. Foi uma aposta alta, né? Ir contra a IBM e bancar um novo padrão. Altíssima. Mais genial, eles defenderam a ideia de padrões abertos e protegeram o investimento que os clientes já tinham feito em placas e periféricos para o padrão PC original. E deu certo. O MCA da IBM não pegou fora dos mainframes e o ISA se tornou padrão para PCs de ponta por um tempo. A Compaq ganhou muito respeito com isso. E esse respeito se traduziu em crescimento, imagino. Demais. A Compaq entrou para a lista da Fortune 500, das maiores empresas dos Estados Unidos, em tempo recorde. Atingiu $1 bilhão de receita em apenas 5 anos. É um feito impressionante até hoje. E continuaram inovando, certo? Lembra de ouvir falar do notebook LTE? Sim, em 89. Foi um dos primeiros notebooks mais finos e leves, um sucesso. E também entraram forte no mercado de servidores com o System Pro, competindo com mini-computadores da época. A Compaq estava voando alto. E aí vem os anos 90, a década de ouro da Compaq, né? Onde eles realmente viraram o jogo para cima da IBM. Totalmente. E a chave para isso foi entender um mercado que estava crescendo muito, o consumidor doméstico. E como eles atacaram esse mercado? Com a linha Presário, lançada em 1993. Essa linha foi pensada desde o início para o usuário final, para casa. Ok, vamos desempacotar isso. O que o Presário tinha de tão especial? Por que fez tanto sucesso? Bom, primeiro, o preço era mais acessível. Não era o mais barato do mercado, mas tinha um ótimo custo-benefício. Segundo, vinha com tudo que o usuário doméstico precisava. Configuração equilibrada, software pré-instalado, fácil de usar. E terceiro, carregava a marca Compaq. A marca já tinha um peso, uma reputação de qualidade vinda do mercado corporativo. Exatamente. O consumidor pensava, se é bom para a empresa, deve ser bom para mim. E o design era mais amigável também. O Presário vendeu como água, foi um fenômeno. E foi isso que levou a Compaq ao topo do mundo. Foi o empurrão final. Com o sucesso estrondoso do Presário somado à força que eles já tinham no corporativo, a Compaq se tornou a maior fabricante de PCs do mundo ali por 1994 e 1995. Superaram a IBM, a Apple, todo mundo. Uma virada incrível. Mas a liderança é difícil de manter nesse mercado, né? A concorrência não dorme. De jeito nenhum. E o cenário começou a mudar rápido. Surgiu a Dell com um modelo de negócio totalmente diferente. Vendas diretas pela internet e telefone, cortando custos de revendedor. E isso era um problema para a Compaq, que dependia totalmente dos revendedores, das lojas. Exatamente. A Dell conseguia preços mais baixos e um contato direto com o cliente. Além da Dell, tinha a Gateway, também com venda direta, e a Packard Bell muito forte no varejo de baixo custo. A pressão nos preços aumentou brutalmente. E como a Compaq reagiu a essa pressão? Tentaram se adaptar, claro, mas também buscaram crescimento e diversificação através de aquisições. Compraram a Tandem Computers em 1997. Tandem. O que eles faziam? Eram especialistas em servidores de alta disponibilidade, aqueles que não podem falhar nunca, usados em bancos, bolsas de valores. A ideia era fortalecer a Compaq no mercado de servidores mais robustos, de missão crítica. Faz sentido. Mas a grande cartada veio depois, né? A compra da DEC. Ah, a DEC. Digital Equipment Corporation. Essa foi a aposta gigantesca. Em 1998, a Compaq pagou 9,6 bilhões de dólares pela DEC. Foi uma das maiores aquisições da história da tecnologia até então. Quase 10 bilhões. Por quê? Qual era a lógica por trás disso? A DEC era uma lenda.
pioneira dos minicomputadores, tinha uma área de serviços enorme, tecnologia de ponta em processadores, o Alpha, e forte presença em grandes empresas. A Compaq queria usar isso para brigar de igual para igual com a IBM e a HP no mercado corporativo mais complexo, de soluções completas, não só de PCs e servidores básicos. No papel, parecia fazer sentido, mas na prática... Na prática, foi muito, muito complicado. Integrar duas empresas gigantescas com culturas corporativas totalmente diferentes. A DEC era mais acadêmica, de engenharia pura. A Compaq era mais agressiva, focada em vendas e marketing. Foi um choque cultural imenso. Além da cultura, teve a complexidade operacional, imagino. Produtos sobrepostos. Tudo isso, muita redundância, dificuldade em alinhar estratégias. E o peso financeiro foi brutal. A Compaq se endividou muito para fazer a compra e a integração custou caro e demorou demais. E isso aconteceu justamente no momento ruim, né? Péssimo. Exatamente quando a Dell estava disparando no mercado de PCs com seu modelo direto e a bolha da internet, a bolha.com, começou a estourar no final dos anos 90 e início dos 2000, afetando todo o setor de tecnologia. Ou seja, receita caindo, custos de integração subindo, concorrência aumentando, a tempestade perfeita. Exatamente. A compra da DEC, que era para ser a solução, acabou virando parte do problema. Teve até um brilho momentâneo com a linha de PDAs iPEC, que veio da DEC e era ótima, mas não foi suficiente para salvar a situação geral. E a liderança da empresa, como ficou no meio disso tudo? Bem instável. O fundador, Rod Kenyon, já tinha sido forçado a sair lá em 1991, numa mudança para focar mais em preço. Aí veio o Eckhard Pfeiffer, que liderou a fase de ouro do Prisário e a compra da DEC, mas acabou sendo demitido em 1999 justamente pelos problemas com a integração da DEC e a queda nos lucros. Muita turbulência no comando também. Sim, e a pressão dos acionistas aumentando, o valor das ações caindo, a situação ficou insustentável. E a solução encontrada foi a fusão com a HP, em 2002. Isso, uma fusão avaliada em 25 bilhões de dólares. A lógica era criar uma gigante ainda maior para competir globalmente, principalmente contra a IBM e cada vez mais a Dell. Ganhar escala em PCs, servidores, serviços. Mas essa fusão também foi super controversa, né? Muito. Houve uma briga enorme entre os acionistas da HP, liderada pelo filho de um dos fundadores, Walter Hewlett, que era contra a fusão. Ele achava que a Compaq estava fraca e que a HP ia se prejudicar comprando problemas. A Carly Fiorina, CEO da HP na época, defendeu a fusão com unhas e dentes e acabou vencendo por uma margem pequena. E a integração HP-Compaq foi mais fácil que a da DEC? Nem um pouco. Foi outra integração dificílima, demissões em massa, sobreposição de produtos, mais choque cultural. Muitos analistas consideram essa uma das piores fusões da história corporativa. A HP demorou anos para digerir a Compaq. E o que aconteceu com a marca Compaq depois disso? A HP, aos poucos, foi descontinuando a marca Compaq na maioria dos mercados, especialmente nos segmentos mais altos. Manteve por um tempo em linhas de baixo custo, mas eventualmente a marca HP predominou quase totalmente. Então, globalmente, a marca Compaq meio que sumiu, engolida pela HP. Em grande parte, sim. Mas aí entra uma curiosidade interessante, especialmente para nós aqui no Brasil. Ah, é? O que aconteceu aqui? Aqui a história foi um pouco diferente. A marca Compaq, por ter sido muito forte e reconhecida, voltou ao mercado brasileiro. Primeiro, em 2014, licenciada por uma empresa chamada Global K. Licenciada. Quer dizer, outra empresa pagava para usar o nome. Exato. E, desde 2021, quem assumiu essa licença aqui no Brasil foi a Positivo Tecnologia. A Positivo, uma fabricante brasileira conhecida. Isso mesmo. Então, hoje, a Positivo fabrica e vende notebooks e desktops com a marca Compaq no Brasil. Eles focam principalmente na linha Presário, que ainda tem um reconhecimento forte, e atuam nos segmentos de entrada e médio. Que interessante. Então a marca Compaq ainda vive por aqui, pelas mãos da Positivo. Vive. É um jeito de capitalizar a memória afetiva e o reconhecimento que a marca construiu lá nos anos 90. Agora com produção local e foco num público específico. Olhando para toda essa história, essa montanha-russa, de desafiante e inovadora, a líder mundial e depois a ser engolida. O que fica, né? Qual o grande legado da Compaq?
Olha, é uma história fascinante sobre inovação, ambição, mas também sobre os perigos do gigantismo e da dificuldade de se adaptar. A Compaq ajudou a criar a revolução dos PCs, a comoditização, e acabou sendo, de certa forma, vítima dessa mesma revolução. Então, o que tudo isso significa? Talvez que a velocidade da mudança em tecnologia é brutal e não perdoa nem os maiores. Exatamente. Mostra como a liderança é frágil. A Compaq foi pioneira em tanta coisa. No PC compatível portátil, no 386, nos padrões abertos com ISA. E mesmo assim, não conseguiu se sustentar no longo prazo contra novos modelos de negócio, como o da Dell, e contra a dificuldade de integrar aquisições gigantescas. Fica aquela sensação de o que poderia ter sido, né? Sim, e deixa uma reflexão final talvez um pouco provocativa. Esse ciclo da Compaq, inovar, crescer, liderar, ficar grande demais, ter dificuldade de mudar e ser superada por uma nova disrupção, não parece um roteiro perigosamente familiar? Você está dizendo que as gigantes de tecnologia de hoje podem estar trilhando um caminho parecido sem perceber? Fica a pergunta, né? O que impede as grandes empresas de hoje, com todo o seu poder e dinheiro, de eventualmente enfrentarem desafios semelhantes? A história da Compaq serve como um lembrete poderoso de que, na tecnologia, ninguém está seguro no topo para sempre.